Muito bem, faremos a lição número 10, a parte de quinta-feira, as Escrituras e a verdade. Quando estudamos os Evangelhos e vemos ali a vida de Jesus revelada, nós percebemos que as Escrituras são muito importantes para mostrar Jesus Cristo como sendo aquele que veio para uma missão específica, salvar o ser humano. Porque a palavra de Deus contém relatos impressionantes, inspiradores, sobre assim a interação de Jesus com Deus, sobre os milagres que ele fez, sobre assim feitos sinais poderosos, sobre sua paixão e sobre sua glorificação após a ressurreição. As Escrituras ensinam que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. É o Verbo de Deus que agiu na criação. Os relatos do amor de Deus são uma fonte de revelação e inspiração que pode encher o coração de fé e assim fazer a pessoa crer em Jesus e no Pai, o nosso Senhor Deus. Por fim, podemos dizer que o estudo das Escrituras pode nos ajudar a conhecer melhor Jesus Cristo e também a Deus. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus diz: eu vou mandar o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Por isso, as Escrituras, elas assim nos fazem bem quando a estudamos e achamos nela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você for em Washington, você vai ver ali o Capitólio, que é uma espécie do Senado americano. Na frente dele tem a Constituição americana. O artista que fez a Constituição americana num painel gigantesco de mais de 20 metros, ele fez pequenos relevos nas letrinhas. Se você olha de perto, você lê as letras da Constituição. Se você se afasta uns 10 metros, sabe o que você enxerga? O rosto do presidente George Washington, feito ali naqueles pequenos detalhes que o artista fez nos relevos das letras. Quando você olha a palavra de Deus, você encontra as letras de perto. Quando você distancia um pouquinho, você vê Jesus Cristo como personagem principal das Escrituras Sagradas. Pergunta de número 6. Quais foram as palavras de Jesus sobre as Escrituras Sagradas? João capítulo 5, verso 38. E a palavra não permanece em vós, porque naquele que Deus enviou, vocês não acreditam. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, quais foram as palavras de Jesus sobre as Escrituras? As Escrituras falam de Jesus, testificam de Jesus como Filho de Deus, como o Messias, como aquele que foi prometido, como o Cordeiro de Deus. E são as Escrituras que nos levam até Deus. Jesus sempre aprovou as Escrituras como um documento divino que, assim, validava sua missão e a sua origem celestial. Jesus sempre dizia que os profetas falavam a respeito dele e davam, assim, todas as palavras e o direcionamento de que Jesus viria nesse mundo como o Filho de Deus para salvar a humanidade. Um ateu foi numa igreja e quando terminou, ele disse para o pastor: pastor, eu não concordo com a sua explicação sobre o pecado original. Tanto que na Bíblia tem algumas incoerências e que eu poderia mostrar. Me empresta a sua Bíblia. O pastor emprestou, o homem folheou a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, procurando alguma coisa, parou nos Salmos. O pastor ficou olhando assim e ele tentando achar ali um verso. O pastor disse: meu amigo, me dê minha Bíblia aqui. O seu problema não é discordância da Bíblia. O seu problema é ignorância. O senhor não conhece nada da Bíblia. Por favor, estude a Bíblia e pode voltar aqui, que eu vou atender o senhor com o maior prazer. Traga todas as incoerências que o senhor diz que acha na Bíblia e eu vou ajudá-lo. Mas veja uma coisa: se o senhor ler a Bíblia e encontrar Jesus, creia nele, porque ele é o seu Salvador. O homem saiu assim, com a cabeça baixa, porque estava falando bobagem. Na pergunta 7, no caminho de Emaús, após a ressurreição, Jesus falou com 2 discípulos sobre a sua missão. Por que ele usou as Escrituras para confirmar a sua presença neste mundo? Lucas 24, verso 27, e começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus mostrou explicando que a respeito dele se achava em todas as Escrituras. Jesus então até considerou as Escrituras a base dos seus ensinos. No deserto da tentação, Jesus usou as Escrituras Sagradas diante das 3 tentações. Ele disse para Lúcifer: está escrito. Jesus, ao falar com os 2 discípulos, ele ficou impressionado com a ignorância deles. Eles disseram: nós esperávamos que Jesus remisse Israel, e hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Jesus disse: vocês são, sabe o que? Nécios, vocês são lerdos de coração. Por que vocês não acreditam no que os profetas disseram? E começando por Moisés, ele falou sobre todos os profetas que eles falaram a respeito dele. E eles então disse: quando ele nos falava, ardia o nosso coração.
Jesus quer que nós o encontremos na sua palavra. Por isso, um pastor disse que quando as pessoas perguntam para ele, estão fracas na fé, ele pergunta, você está lendo a Bíblia? Geralmente a pessoa fala, não. Você está memorizando algum verso da Bíblia? Não, não estou. Você tem um plano de leitura da Bíblia? Não, não tenho. Então como é que você quer que a sua fé cresça? A fé só cresce se você estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, não adianta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos crer na autoridade das Escrituras, porque elas nos ajudarão. Fica com Deus. Amém.